Girassol, por trás das cores, com Danilo Hungria. Podcast da Girassol Pinturas, produzido pela Infostúdio Comunicação. Olá pessoal, Danilo Hungria. Vamos iniciar o podcast Girassol por trás das cores, nosso 8º episódio, né? E o tema é a diferença do acabamento fosco pro acetinado, lavável, né? Falar do acabamento das tintas. Vamos começar pelo fosco, né? Que é o mais usado aqui na nossa região. Tem regiões aí que o semibrilho, o acetinado é bem usado, né? Aqui na nossa região o fosco é 90%, tanto interno como externo, né? É um acabamento que esconde os defeitos, né? Não aparece tanto defeito. Porém, acaba pegando mais sujeira, né? Não aparece o defeito de pintura, como ondulação, buraco, essas coisas esconde. Mas no quesito aparecer sujeira, ele aparece mais rápido. Você não consegue limpar ele, né? O fio da pintura, ele é poroso, né? Então se você passa a mão suja, você não consegue limpar. Embora existe aquelas fosco lavável, né? Mas ela não é totalmente fosca, ela tem um pouco de brilho, né? Por isso que ela é lavável, né? Fosco lavável. A fosca mesmo não tem essa, não consegue, né? O esmalte de porta, de ferragem, ele é bem brilhoso, né? Você pode ver que ele tem brilho. Quando é aquele brilho forte, você consegue passar um paninho, né? Limpar ele normal, né? Até mesmo passar bucha, porque quanto mais brilho, mais o filme da tinta é fechado, né? Você consegue fazer essa limpeza. Tem o acetinado, né? Que é nem com brilho, nem sem brilho, né? É meio fosco. Tem a pintura das paredes, né? Hoje em dia existe toque de seda, né? Que é um acetinado meio aveludado. Quando você olha de lado, é uma tinta que dá trabalho. Muitos pintores não gostam de trabalhar com essa tinta. Eu já adoro, né? Gosto muito de trabalhar com essa tinta. Peguei uma vez 7 casas seguidas com esse acabamento, toque de seda. E tem pintor que quando pega essa tinta, eles falam que dá uma mão de fosco e outra de acetinado. Toque de seda para dar porque a toque de seda, o acabamento dela, a cobertura da tinta é menor, né? Então o pessoal dá uma de fosca e faz. Só que você estragou o toque de seda dela, né? Você passou a fosca, você já não perdeu o efeito toque de seda. Então a toque de seda você tem que passar 4, 5 demão, né? Ela fica parecendo um espelho, um aveludado, é bem bonita a tinta. Muitos pintores não sabem trabalhar com ela, é uma tinta cara, uma mão de obra cara, né? Você não pode roletar tudo cômodo e depois recortar, você tem que primeiro faz o recorte, depois termina no rolo, dá muito trabalho, né? Se passar o rolo na parede de forma errada, marca a tinta, é bem difícil fazer ela. Não é qualquer pintor que faz, por isso muitos não gostam dessa tinta. Dá uma mão de fosca ali para enganar, né? E faz, mas aí não é o toque de seda, né? Tem a semibrilho também, já usei, nunca interno, né? Ela tem bastante brilho para as paredes. Normalmente é área externa, área de muro, né? A casa em si, algum detalhe, porque a semibrilho tem bastante brilho. A tinta emborrachada, né? Tem um pouco de brilho também. É uma tinta bacana, impermeável. Já usei dentro de casa também. Nada impede, né? Mas o valor dela é bem alto, né? Você passar interno é uma opção também. Já passei por questão de limpeza, essas coisas, o cliente quis, né? Não teve problema. A cobertura é muito boa da tinta emborrachada, né? A área externa, hoje eu vou falar a verdade que é quase 100% que seja tinta emborrachada, né? Pela durabilidade, pela qualidade da tinta, evitar fissura, né? O acabamento é muito bonito, porque ela tem um pouquinho de brilho. E na área externa fica show de bola. É bacana demais. Se a parede já tem fissura, tem alguma coisa, é quase obrigatório ser tinta emborrachada, né? Porque já começou a dar sinal, né? Então, tinta emborrachada, ela segura, né? As fissuras. Se for trincas, tem que tratar, né? Mas a fissura, ela consegue tratar a fissura sem precisar abrir, né? Se você tá num granfino, numa textura,
numa textura projetada, você tem que fazer o paredão inteiro para você tratar aquelas fissuras, né? Então, você pintou com a tinta emborrachada, não precisa tratar aquela fissura, né? Que a própria tinta emborrachada já faz essa função. Então, você economiza material, economiza mão de obra, economiza tempo, né? Com uma solução prática e duradoura, né? Então, lado externo é bacana tá fazendo isso, né? Verniz também, né? Tem fosco, acetinado, tem brilhante, né? O brilhante do lado externo, por causa do sol, né? Da claridade, acaba protegendo, né? Porque o sol bate no brilho, ele reflete. Quando tá no fosco, ele acaba absorvendo aquela luz, aquele calor, e acaba perdendo mais rápido, né? A qualidade do material. Então, se você vai pintar um portão, você pintar com uma fosca, vai durar bem menos, né? Vai desbotar muito mais rápido do que se você estiver pintando com brilho. Então, normalmente indústria, esses lugares que realmente quer proteção, normalmente é usado com tintas com brilho, né? Seja em verniz, madeiramento, nas paredes, né? Essa tinta emborrachada mesmo já era vendida, mas pouco usada, né? E de um tempo para cá tá sendo muito usada. Prédio mesmo, dificilmente, a cada 10 prédios, 9 é com tinta emborrachada. Hoje em dia não se usa mais tinta acrílica para prédio, né? Hoje em dia, né, a cada 10 prédios, 9 o síndico já pede que seja com tinta emborrachada, né? Pela durabilidade, por tudo, né? Pela proteção que ela vai dar também, né? Evitar futuras infiltração. Hoje em dia é melhor para o pintor, né? Melhor para quem está usando ela, só o valor que é um pouco maior. Mas a longo prazo o custo-benefício é excelente, né? E eu acho mais bonita do que a fosca, né? A acrílica, porque ela dá um toquezinho, um brilhinho, então realça a beleza, né? Do imóvel, da fachada da loja, do prédio, né? Da indústria, do galpão, onde ela tiver, ela fica show de bola, né? Já pintei muito com semi-brilho, né? Que também era a mesma intenção, mas não protegia, né? Não era impermeável, né? Igual a tinta emborrachada é. A tinta emborrachada tem um pouco menos de brilho, né? Do que a semi-brilho, mas ela tem uma função que é melhor. Então acho que é isso, né? Acho que eu falei todos os acabamentos, né? Que é o fosco, o acetinado e o semi-brilho, né? Aí tem a lavável, fosco lavável, mas só vai mudando o fosco, né? É meio apagado, né? E o semi-brilho é o que tem mais brilho, né? Tem aqueles alto brilho, né? Do esmalte, alto brilho, automotivo, né? Que é o que mais brilha, né? Essas são as qualidades e os benefícios e os malefícios, né? A fosca esconde o defeito, né? Tanto em portão, né? Madeira, né? Você pintar com uma fosca, ela vai esconder, né? Mas vai durar menos tempo. E tinta com brilho dura mais tempo, mas aparecem mais os defeitos. Então, hospitais, escola, shopping, a maioria você pode ver que é tudo tinta acetinada, né? Uma casa que tem criança, eu recomendo muito pintar com tinta acetinada também, porque é uma pintura que vai durar muito mais tempo, né? Se você tá com uma tinta fosca, o casal tem 2, 3 crianças, 6 meses ele vai estar precisando pintar de novo, né? Agora, se você pinta com uma tinta acetinada, uma fosco lavável, né? Ele vai ter pintura ali para 2 anos, 5 anos, sem precisar pintar de novo, né? Caso deu alguma sujeirinha, alguma coisa, você passa um paninho úmido macio, limpa. Hoje em dia vende aquelas buchas limpeza mágica lá, né? Uma buchinha branca própria para limpar sujeira em pintura. Então é isso, galera. Vamos encerrando por aqui. Nosso 8º episódio, né? Podcast Girassol por Trás das Cores. Obrigado aí e até a próxima. Girassol por Trás das Cores, com Danilo Hungria. Podcast da Girassol Pinturas produzido pela Infostúdio Comunicação.